Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Acordei com o mesmo barulho de sempre. O vento batendo na janela da cozinha, aquele ranger contínuo que virou tão familiar quanto meu próprio respirar. 5:30 da manhã. Nem preciso mais olhar o relógio. O corpo sabe. O corpo de uma mulher sozinha é um despertador perfeito. 8 anos. 8 anos desde que enterrei meu João embaixo daquele pé de ipê roxo no quintal de trás. 8 anos acordando no mesmo lado da cama, aquele lado onde a grama do colchão não cedeu. Levanto, passo a mão no outro lado, ainda frio, como se ele tivesse saído agora há pouco para buscar água no poço. A casa respira junto comigo. Velha como eu, gasta como eu. As paredes têm aquela cor desbotada de quem já viu chuvas demais, sóis demais, abandono demais. Mas ainda está em pé. E eu também. Vou para a cozinha descalça. O chão gelado é uma forma de me acordar completamente. Acendo o fogão, coloco a panela com água. Enquanto espera ferver, fico olhando para a xícara. Só uma. Sempre só uma. Às vezes, ainda coloco 2, e a lembrança dói de um jeito específico. Ali na altura do peito, um aperto que não cicatriza, mas que já aprendi a carregar. Meu João era contador de histórias. Ele acordava de madrugada com ideias de histórias que queria me contar. Puxava um café comigo e ficava falando enquanto o sol nascia. Eu não era de falar muito, nunca fui, mas gostava de escutar ele. Gostava daquele tom dele, daquela maneira que ele tinha de fazer uma vida inteira parecer importante. Ele morreu porque o coração não aguentou. Simplesmente parou. Estava na roça trabalhando e o coração disse: chega. Ninguém estava lá para segurá-lo, nem eu. Encontrei ele já duro, já frio, já indo. Aquela noite, coloquei 2 xícaras na pia e comecei a chorar de um jeito que não tinha nome. Meu corpo inteiro se fechou. Fechou como uma semente que nunca mais vai germinar. Tomo meu café sozinha. O pão está duro. Fiz ontem. Mas eu não vou jogar fora nada. Fome é uma coisa que eu entendo. Toda comida que sobra é uma bênção. A fazenda é pequena. 3 alqueires que meu João comprou com dinheiro que economizou trabalhando desde menino. Ele plantava feijão, milho, tinha um pomar que produzia manga, goiaba e até uns coqueiros que ele mesmo mudou de outro lugar. Agora tudo cresce sozinho, selvagem, sem direção. Eu não tenho ambição de expandir nada, só de manter em pé. De não deixar que minha vida vire mato. Às 7 da manhã começo a varrer a casa. A poeira vermelha do interior do Piauí entra por todo canto, entre as frestas das portas, pelas janelas mesmo fechadas, trazida pelo vento que não pede permissão. É uma poeira viva, quase, que se liga na pele, avermelhando tudo. Eu sou quase toda cor de barro agora. Enquanto varrer, penso nas pessoas que passaram por aqui. Vizinhos que vinham visitar. A comadre Rosa, que parou de vir depois que meu João morreu. Acho que solidão é contagiosa, que dó excessivo cansa. O padre, que veio 2 vezes. A menina do cartório, que trazia correspondências que nunca chegavam para alguém. Todos saíram da minha vida tão naturalmente quanto voltaram para ela. Agora é só eu. Às 8 da manhã, coloco meu chapéu de palha, aquele mesmo chapéu que meu João me deu há 20 anos, e saio para a rotina. Verifico o galinheiro, embora as galinhas sejam poucas e não deem mais ovos como antes. Colho erva daninha do pomar. Rego as plantas perto da casa, um goiabeiro, mangueira, um pé de acerola que meu João plantou pensando em criança que talvez tivéssemos. Nunca tivemos. O corpo dele não deixava. O corpo dele tinha outros planos. Caminho até a beira da estrada. A poeira está avermelhada, compactada pelo sol de dias e dias sem chuva. A terra está rachada, como se estivesse com sede. Aqui no interior do Piauí, a gente vive assim, alternando entre seca brutal e chuva que destrói. Não tem meio termo.
Assim é a vida também, suponho. Nenhum carro passou desde ontem. Talvez nem ontem. A estrada que ligava à vila, aquela estrada vermelha de barro e medo, ficou mais longa depois que eu envelheço. Ou talvez tenha sempre sido assim e eu só estou mais lenta agora para notar. É quando vejo. Primeiro, acho que é um saco de lixo que alguém jogou ali, perto do portão de entrada, debaixo daquela árvore que marca a separação entre minha propriedade e o vazio. Mas sacos não respiram. E aquilo está respirando. Meu coração faz um barulho estranho no peito, não um bater normal, mas um pulo, um susto, um reconhecimento de que algo quebrou minha rotina. Algo chamou à minha porta. Caminho devagar. Cada passo é uma decisão. Posso virar, entrar em casa, fechar a porta, ligar para alguém na vila. Tem telefone de linha única na casa de seu Raimundo, 2 casas abaixo. Posso fazer como fiz tantas vezes, fingir que não vi, que não ouvi, que o mundo continua igual para mim, mas já sei que não vou fazer nada disso. É uma menina. Ela está encolhida perto da cerca de arame farpado, aquela cercinha velha que marca meu terreno. Veste um vestido rosa que foi lindo um dia, mas agora está destruído, rasgado, sujo de terra avermelhada, manchado de algo que parece sangue seco. Os olhos dela estão abertos, mas vazios daquele jeito que só vejo em pessoas que ficaram acordadas a noite inteira, que vivenciaram coisas que o corpo não consegue processar. Ela não deve ter mais de 8 anos, talvez menos. É difícil dizer quando alguém está assim, como uma coisa que o mundo quebrou e deixou aqui para ver se eu consertava. Oi, falo muito baixo, como se ela fosse um pássaro assustado que pudesse voar para longe se eu fizesse barulho demais. Ela não responde, só me olha. Os olhos são pretos, fundos, antigos demais para uma criança. Sento no chão, ainda bem longe dela, dando espaço, respeitando aquele medo que emana como calor. Minha idade faz barulho, os ossos reclamam, a respiração fica pesada, mas fico lá, sentada na poeira vermelha, esperando. Como você se chama? Pergunto. Minha voz soa estranha, desusada, como se não tivesse falado em semanas. Nada, silêncio puro. Tá tudo bem, ninguém vai te machucar aqui. Eu sou Maria Helena, moro ali naquela casa. Aponto com o dedão para minha casinha de barro e telha velha. Você quer água? Os olhos da menina ficam marejados. Não chora do jeito que a gente espera, barulhento, desesperado. Chora aquele choro silencioso, aquele choro de quem já pediu ajuda tantas vezes que desistiu de pedir. As lágrimas descem como água escorrendo por uma pedra lisa. Eu conheço esse tipo de choro. É o choro de quem foi abandonado e agora acha que merecia. Levanto devagar, cuidando para não assustá-la com movimentos bruscos. Vou buscar água. Fico já, tá bom? Não saio daqui de perto. Corro. E correr é grande palavra para quem tem 52 anos cansados. Vou até a cozinha, pego meu melhor copo, aquele de alumínio que tem aquele desenho de flores, e encho no balde de água que busquei cedo da cisterna. A água está gelada, pura. Volto e ela ainda está lá, no mesmo lugar, como se tivesse congelado. Coloco o copo perto dela e recuo um pouco. Ela pega com as 2 mãos, tão pequenas as mãos dela, e bebe inteira, desesperada, como se aquela água fosse a coisa mais importante que já existiu. Sou perdida. Ela finalmente fala. A primeira palavra. Sua voz é áspera, como se tivesse gritado muito nos últimos dias ou dormido na poeira inteira. Não sei onde eu sou. Não adianta perguntar para onde ia, de onde veio, como chegou aqui. Crianças assim não sabem responder com lógica. Precisam de tempo, precisam de segurança. Precisam de alguém que não faça mais perguntas do que necessário. Vem, você vai tomar banho, comer alguma coisa e depois a gente descobre. Ela não se mexe. Fico de cócoras, doendo os joelhos, e pego na mão dela. Tão pequena, tão quente, tão suja de mundo. Puxo devagar, com jeito, do jeito que puxaria uma flor sem arrancar. Ela vem,
mas do jeito de quem não tem mais força para resistir, do jeito de quem já foi puxada tantas vezes que desistiu de escolher para onde ir. Entramos na casa e tudo aqui pede desculpas por estar tão vazio. Os móveis velhos, aquele sofá que meu João comprou em 1995, todo desbotado. O chão que não brilha mais porque ninguém dança aqui. As paredes que guardaram risos que agora não existem mais. A casa toda sussurra: desculpa, desculpa, desculpa. Coloco água para aquecer no fogão. Vou buscar um balde de banho, coloco sabão, aquele sabão de sebo que faço em casa, e ajudo a menina a entrar na banheira improvisada. Ela não reclama de nada. Só entra como se tivesse vivido tantas vezes numa banheira estranha que agora isso fosse rotina. Enquanto lavo o cabelo dela, preto, longo, cheio de nós, vejo os roxos. Um roxo forte na costela esquerda, quase verde de inflamado. Outro mais pequeno embaixo do braço. Marcas de dedos, marcas de mãos que apertaram. Dói quando respira fundo? Pergunto com a voz calma, tentando não mostrar a raiva que está começando a queimar em mim. Sim, ela responde pequenininha. Não pergunto mais, nem quero saber de quem. Raiva é um luxo que eu não posso pagar agora. Aquilo pode esperar. Aquilo pode apodrecer em meu peito. O importante agora é ela. A vista dela no meu pijama, o pijama que eu durmo, é algo que parte meu coração. Ela sumida dentro da roupa, mas coberta, segura. Eu seco o cabelo preto dela com uma toalha velha, com cuidado, como se estivesse montando uma coisa frágil. Como você se chama? Pergunto de novo. Ana, ela responde. E essa informação me soa como um presente, um nome, uma identidade. Ela tem um nome. Faço sopa de caldo de galinha com macarrão. Aquela sopa que meu João gostava, aquela que fiz milhares de vezes. Coloco pão de milho que fiz ontem. Ana come tudo, devagar, com cuidado absurdo, como se esperasse que alguém tirasse o prato de suas mãos a qualquer momento. Ela mastiga 50 vezes cada garfada. Aprendi a reconhecer alguém que passou fome. Você quer mais? Pergunto. Ela sacode a cabeça, mas vejo o olho dela seguindo a panela. Come mais, tem bastante. Vai acabar e depois eu faço mais. Não se preocupa. Ela come mais uma tigela inteira. E mais um prato de pão. Como se estivesse enchendo um poço que nunca vai ficar cheio. Bem, Ana, você vai dormir um pouco agora. Seu corpo está cansado. Depois a gente pensa no que fazer, tá bom? Levo ela para o sofá. Não tenho cama de criança, nunca tive. Aquela criança que poderia ter tido morreu junto com meu João. E coloco um lençol limpo, aquele que eu guardava para uma hora especial que nunca chegava. Coloco um travesseiro. Ela deita como se nunca tivesse dormido em cama morna antes. Fico acordada, sentada na poltrona do outro lado da sala, no escuro, só olhando para ela. O peito dela sobe e desce. Respira fundo, enfim. Está aqui. É real. É viva. E pela primeira vez em 8 anos, minha casa não é silenciosa. Tem respiração, tem vida, tem um chamado respondido. Eu tenho medo, não dela, de perder ela. 3 dias. Ana fica 3 dias dormindo, acordando, comendo em pequenas porções, ficando quieta num canto da sala como um gato que não confia em lugar nenhum. Não pergunta por ninguém, não menciona casa, não fala de pai, mãe, tia. É como se antes daquela manhã nada tivesse existido para ela. Eu também não pergunto. Aprendemos uma com a outra, através de silêncios pesados, que às vezes o silêncio é mais importante que as palavras. No 4º dia, ela começa a me seguir. Quando varro a varanda, aquela varanda que meu João fez com as próprias mãos, ela quer ajudar, pegando uma vassourinha pequena que eu fiz para ela, tentando acompanhar meu ritmo. Quando colho feijão no pomar, ela quer colher também, trepando nos pés de feijão com toda a coragem de quem descobre que pode ser útil. Quando estendo roupa no varal, ela segura o balde,
Pequenas coisas, aquelas que meu João fazia comigo quando começamos. Ficar perto, trabalhar junto, existir no mesmo espaço sem precisar de muitas palavras. Sua casa é grande, Ana diz, enquanto estendemos roupa no varal em um dia que o sol estava quente de queimar. Não, é pequena, mas não tem ninguém. Fico com o pregador de roupa na mão, parada no meio da tarefa. Ela tem toda a razão. A casa é grande justamente porque está vazia. A solidão amplia tudo, faz os cômodos parecerem salas de igreja. Tinha, meu marido, ele morreu. Ana segura uma camiseta contra o peito, pensativa. A camiseta é branca, feita de algodão, aquela que meu João usava nos dias quentes. Você chorou? Ela pergunta com aquela lógica de criança que penetra até o osso. Chorei, e muito. Chorei de um jeito que pensei que ia morrer também. Agora você chora ainda? Penso em responder com educação, com a resposta que um adulto deveria dar para não assustar uma criança com a verdade. Mas Ana merece verdade. Ela já conviveu demais com mentira. Sim, mas diferente. Agora é um choro que entra e sai rápido, como chuva passageira. Não é aquele choro que fica para sempre. Ela fica com isso na mente, dobrando outra camiseta com cuidado. Então fica melhor? Fica diferente. Você aprende a carregar. Como uma mochila que fica mais leve com o tempo, mas você nunca tira ela das costas. À noite daquele dia, o céu fica estranho. Aquele cinzento pesado de antes volta, mas agora parece que vai desabar inteiro. O ar fica grosso, difícil de respirar, como se alguém tivesse colocado um pano sobre minha face. Os grilos, aqueles grilos que fazem barulho toda noite, que são como a trilha sonora da minha solidão, param completamente. É um silêncio que precede as tempestades. Um silêncio que faz qualquer um que vive aqui arrepiar. Vai chover, Ana fala, sentada na varanda, observando aquele céu ameaçador. Vai, e vai ser grande. Começo a fechar portas, verificar janelas, colocar panos embaixo das frestas. Levo água para dentro, vários baldes. Coloco velas na mesa da cozinha, aquelas velas que meu João fez com parafina. Há quantos anos? 10. Mais. Coloco fósforos numa caixa de metal. Aqui no interior, quando a tempestade chega, a luz cai como se alguém tivesse apagado o mundo inteiro. A eletricidade não resiste. A natureza é mais forte que qualquer coisa que a gente possa inventar. O vento chega antes da chuva. Bate nas janelas com uma força que faz a casa inteira ranger, rosnando como um animal. A casa inteira se move um pouco. Aquele movimento que só quem é velho sente. Aquele movimento que diz, pode ser que eu caia hoje. Ana pega na minha mão e fica ali, pequena, confiando. Tem medo? Ela pergunta com aquela voz frágil de criança. Um pouco, confesso, mas a gente já passou por tempestades piores. Vai passar? Ela insiste. Sempre passa, tudo passa, até as coisas ruins. Mas desta vez passa de forma diferente. Esta tempestade não é normal. É um dilúvio, aquele tipo que parece que alguém abriu um ralo gigante no céu e está despejando toda a água do mundo. A chuva bate no telhado como se fossem pedrinhas sendo atiradas. O barulho é ensurdecedor. A enxurrada sobe, eu vejo pela janela, começando a tomar conta do pátio. Eu abro uma das janelas para ver melhor e quase a fecharei assustada. A água está subindo mesmo. Está vindo pela estrada, invadindo tudo, transformando o caminho de barro em um rio que não devia existir. Essa chuva pode durar horas, talvez dias. A estrada vai virar rio intransponível. Meu coração acelerou não de medo da tempestade em si, é medo da situação. Estamos isoladas, completamente isoladas. Se algo acontecer com Ana, se a febre voltar, se a dor na costela piorar, se algo mais grave acontecer, eu não tenho como pedir ajuda. Ninguém vai passar por essa estrada por dias. Estou sozinha com uma criança que não é minha, em uma casa que é velha, e a natureza decidiu não deixar ninguém entrar ou sair. Ana, vem aqui, rápido!
Levo ela para o quarto de trás, aquele que era despensa, longe das janelas, longe do barulho. Coloco colchões no chão, aquele improviso de criança que a gente faz para parecer que está protegido mesmo que não esteja. Pego cobertores, levo uma vela. Ela se deita. Você vai ficar aqui comigo? Ela pergunta com medo na voz. Vou ficar. Durmo aqui do seu lado. Não saio. Sento no chão, ao lado dela, e fico acordada. A casa toda range com o vento. Aquele som de coisa velha cansada de ser velha. A chuva soa como milhões de pedrinhas sendo jogadas simultaneamente no telhado. O mundo inteiro está fazendo barulho e nós estamos aqui, escondidas, esperando passar. E eu penso, se ela piorar, eu não tenho como salvá-la. Eu não tenho conhecimento médico, não tenho remédios de verdade, não tenho telefone que funciona com chuva desse tamanho, eu não tenho como salvar ninguém. Mas ela respira calma, dorme mesmo com todo aquele barulho. E eu respiro junto com ela, sincronizando minha respiração com a dela, como se aquilo pudesse mantê-la viva. Pela primeira vez em 8 anos, estar acordada à noite não é solidão pura, é responsabilidade. E responsabilidade, mesmo quando dói, é um jeito de estar viva. É um jeito de saber que importa se eu acordo ou durmo, se desisto ou persisto. A tempestade passa lentamente, não cessa de repente, mas vai diminuindo ao longo das horas. Às 3 da madrugada, o barulho já é quase suportável. Às 5, quando aquele cinza de madrugada chega, parece que o mundo respira. Eu não dormi, mas não me importa. A tempestade passa, mas deixa rastro profundo. A estrada virou lama grossa, aquela lama que gruda na bota, que tira o sapato do pé. Meu pátio é um charco, uma poça enorme que reflete o céu. A água baixou, mas não secou. Vai levar dias, talvez uma semana. Ninguém entra aqui, ninguém sai daqui. É como se o mundo lá fora tivesse desaparecido de verdade. Ana acordou com febre. Não é febre alta. Coloco a mão na testa e sinto que está em 38, talvez 38,5. Mas é febre. Preocupa. E aquele roxo na costela ficou maior, mais escuro, quase roxo-marrom, aquela cor de inflamação ruim. Ela reclama de dor quando respira fundo. Posso ter quebrado algo. Ela fala com aquela lógica das crianças que já sofreram muito, que conhecem o corpo pelo lado da dor. Eu não tenho termômetro real em casa. Termômetro é luxo de gente que tem dinheiro para a farmácia. Uso a velha técnica. Coloco a mão na sua testa, depois na minha. Sim, ela está quente, mais quente que deveria. Faço compressas de água fria. Aquela água que peguei do balde, esfriada no canto mais fresco da casa. Deixo a toalha molhada na testa dela. Dou água morna com mel. Aquele mel que tiro de um pote que um vizinho deixou anos atrás. Os remédios que tenho na cozinha são poucos, aqueles que a gente usa quando não tem escolha. Dipirona que ganhei de alguém, chás de gengibre que plantei, camomila que cesso. Coisas de um tempo quando a gente se cuidava em casa porque não tinha escolha. Porque farmácia era quilômetros e quilômetros de distância. Ela fica de cama, aquele sofá da sala que é meia cama. Dorme inquieta, suando, chamando por nomes que eu não reconheço. Mamãe, tia, Dona Maria, gritando nomes no escuro enquanto dorme. À noite entra em mim um pânico que eu não sentia desde a morte de meu João. Aquele pânico que te paralisa, que te faz esquecer de respirar. É o pânico de estar impotente, de não poder fazer nada além de esperar e rezar, de estar sozinha com uma criança que não é sua ou que talvez seja agora e ter medo de perder ela. Rezo. Algo que não fazia desde o enterro de meu marido, desde o dia que decidi que Deus não era confiável. Por favor, sussurro para aquele vazio lá em cima. Por favor, não leva ela. Não agora. Não dessa forma. Leva qualquer coisa minha, mas leva não.
Mas Deus não é conhecido por atender súplica de viúva solitária no meio do nada. Deus tem agenda de gente importante. No segundo dia, a febre sobe. 39, 39,5. Coloco a mão de novo, com medo. Ana deita no sofá, branca como papel, respirando devagar, como se cada respiração fosse um trabalho. A dor na costela a deixa ofegante. Cada inalação é um movimento que custa. Ela tossir uma vez, e fico com o coração acelerado. Agora tenho que fazer uma escolha, uma de verdade. A estrada ainda está ruim, aquela lama grossa que pode ficar dias, mas não é intransitável. Tem duas opções. Fico com ela em casa e torço para melhorar, para aquele corpo de criança vencer a inflamação sozinho, ou tiro ela daqui e levo até a vila, de trator ou carroça, arriscando piorar a dor na costela com cada buraco do trajeto, com cada balançada do veículo, mas chegando no posto de saúde onde tem médico, onde tem remédios de verdade. E tem algo mais, algo que meu corpo inteiro quer evitar como se fosse fogo. Se eu a levo até a vila, alguém vai perguntar de onde ela veio. De quem é essa menina? Vai haver perguntas, tantas perguntas. Pode haver polícia, pode haver alguém do conselho tutelar, pode haver uma mãe, um pai, uma tia desumana, uma situação que eu não posso controlar, que vai tirar ela de minhas mãos, e eu vou perder ela. Vou deixar ela ir para as mãos de gente que a machucou. Sinto isso como um facão no peito. Sento do lado dela na beira daquele sofá que é meia cama e sinto aquele aperto no peito que é medo misturado com egoísmo. Ana, preciso fazer uma pergunta e preciso que você fale verdade. Pode ser? Ela abre os olhos, embaçados de febre. Você tem mãe? Tem pai? Alguém que cuida de você? Ela fica quieta. Tão quieta que penso que dormiu de novo, que sua mente saiu para longe. Mas não. Os olhos estão abertos, só que vazios. Tinha mãe. Ela finalmente fala com aquela voz de criança doente. Mas ela saiu um dia e não voltou. Meu pai ficou muito bravo. Disse que eu era culpada porque fui ruim. Que mamãe saiu por causa de mim. Meu coração para completamente. Depois meu pai também saiu. Deixou dinheiro para minha tia cuidar. Mas minha tia... Ela para, respira com dificuldade. Minha tia batia e dizia que eu era pesada, que ninguém queria menina fedorenta que ninguém pede, que eu era só um aborrecimento. Meu peito inteiro queima com raiva. É a história de uma criança que foi jogada fora. A mesma história que se repete em cidades pequenas, em casas simples, em pessoas que não têm voz para gritar. Crianças que aprendem que são lixo porque os adultos são muito covardes para amar. Você fugiu? Pergunto. Fugi. Uma noite minha tia dormiu brava comigo. Eu peguei uma mochila com uma roupa e saí. Caminhei na estrada. Não sabia para onde ia. Só queria sair dali. Olho para ela. Tão pequena, tão ferida, tão sozinha quanto eu era, mas com 8 anos em vez de 52. Quanto tempo você ficou na estrada? Não sei. Dormi embaixo de árvore, comi umas frutas que achei. Uma mulher me deu um pão. Depois, não lembro bem. Tudo ficou escuro. Acordei perto de sua cerca. Sinto as lágrimas queimando. Lágrimas que não esperava. Tá bem agora, Ana. Você está segura. A decisão me vem como clareza. Levo ela para o posto. Levo sim. Não fico aqui esperando a febre decidir se ela vive ou morre. Não deixo ela sofrer. Quando você melhorar, vamos para a vila. Tem um posto de saúde lá, um médico que pode ajudar. Você vai me devolver? Ela pergunta com aquela voz pequena. A dor que sinto é tão aguda que preciso colocar a mão no peito. Aquela sensação de estar sendo rasgada. É a dor do meu João morrendo. É a dor de estar sozinha. É a dor de saber que existe gente no mundo capaz de abandonar um filho. Não, eu falo. E é a coisa mais verdadeira que já falei. Não vou devolver você para ninguém que bata. Não vou deixar você sofrer sozinha. Prometo. E promessa de viúva é coisa que não quebra.
Ela pega na minha mão, pequena e quente, e eu sigo meu próprio conselho antigo que aprendi quando meu João morreu. Respiro junto com ela, lentamente, profundamente, sincronizado, como se meu coração pudesse bombear ar para ela se ela não conseguisse. A febre continua a noite toda, mas pela primeira vez eu não estou rezando para que meu medo sumisse. Estou rezando para ter força de fazer o que é certo, mesmo que custe meu coração inteiro. O caminho até a vila é longo e de trator. Emprestei do seu Raimundo, o mesmo que me deu aquele mel anos atrás. Cada buraco na estrada faz Ana reclamar da dor na costela, e cada reclamação dela dói em mim como se fosse meu corpo se despedaçando. Mas chegamos, o sol batendo quente nas costas, a poeira vermelha cobrindo tudo, aquele cheiro quente de barro e vida que só existe aqui. O posto é pequeno, uma salinha branca com janelas que deixam entrar mais calor que ventilação. Tem uma enfermeira que estava dormindo numa cadeira e tem um médico que atende 2 vezes por semana. Hoje é terça, temos sorte, ou Deus finalmente ouviu. O médico examina Ana. Suas mãos são quentes, gentis. Ele não faz perguntas, ainda. Primeiro examina, depois pergunta. Ela tem uma costela contundida, ele diz. Não quebrada, mas inflamada. A inflamação infeccionou. É por isso a febre. Antibiótico, repouso absoluto. 3 dias aqui, depois mais uma semana em casa, sem correr, sem esforço. Tá bom, falo. Aí vem a pergunta que eu estava esperando. De quem é a menina? Meu coração para de novo. Naquele momento, todas as minhas escolhas se reúnem naquele segundo de silêncio. Minha, eu falo. E não é mentira. Naquele momento, ela é minha do jeito que a vida me deu. É minha do jeito que escolho. Ela precisa de documento, de registro. Vou contactar o conselho tutelar. É protocolo. Procedimento padrão para criança desaparecida. Sinto meu corpo inteiro desabar. Aquele desabar que é como cair em um poço, mas fico em pé, porque Ana está me olhando, porque ela precisa de força, não de desespero. Tudo bem, eu digo com a voz mais calma que consigo. Vocês vão ajudar a gente, certo? Fazer o certo. Os dias no posto são lentos, como mel escorrendo. Ana melhora a cada manhã. A febre cai dia após dia, caindo como chuva parando. O antibiótico funciona. Seu corpo pequeno, apesar de tudo, tem força para lutar. Mas as visitas sociais começam. Uma mulher vem falar comigo, assistente social. Ela se apresenta e faz perguntas, tantas perguntas, sobre mim, minha idade, minha vida. Se eu tenho capacidade financeira, sim, tenho minha pensão, tenho a fazenda, tenho o suficiente para 2. Se eu tenho capacidade emocional, se eu tenho estabilidade, se uma viúva solitária pode realmente criar uma criança. Você está sozinha, viúva, isolada numa fazenda no meio do nada. Tem certeza que quer essa responsabilidade? Ela pergunta com educação, mas com dúvida nos olhos, com piedade. Penso em responder muita coisa. Que solidão é um luxo que eu não posso mais pagar. Que responsabilidade é aquilo que tira a gente do buraco. Que estar viva não é estar feliz, é estar necessária. Que meu marido entendera isso melhor que ninguém. Tenho certeza, eu falo, e é verdade. 2 semanas depois, voltamos para casa. A estrada secou. A poeira vermelha está de novo firme. O mundo continua o mesmo, mas tudo é diferente. Tudo mudou. Ana dorme no quarto ao lado do meu. Aquele quarto que eu limpei inteiro, que pintei de amarelo porque crianças precisam de luz, porque cores quentes são coisa séria. Comprei umas coisas simples. Um boneco que achei em uma bazarinha, alguns livros infantis, um uniforme para a escola da vila que ela vai começar daqui a 1 mês. Abre-se meu dicionário de esperança. A vida volta à rotina, mas não é a mesma rotina que era antes. Acordar não é acordar para silêncio, é acordar para barulhos de criança. Fazer café não é fazer para um,
é fazer sopa para dois. Caminhar pela fazenda não é caminhar sozinha. É caminhar enquanto alguém segura minha mão. Quando coloco água no bule para ferver, são 2 xícaras. Sempre 2. Uma noite, 3 meses depois, Ana me pergunta enquanto a gente toma chá na varanda, naquele horário que o sol está morrendo e o céu fica cor de fogo, por que você parou para me ajudar? Você não me conhecia. Você poderia ter fingido que não viu. Fico com a resposta na boca. A verdade é complicada. Verdade é que eu não sabia. Que meu corpo simplesmente viu uma criança sofrendo e não conseguiu passar reto. Como se aquela criança fosse meu coração caminhando sozinho pela estrada. Que minha solidão reconheceu a solidão dela como se fossem parentes de sangue. Porque ninguém parou para me ajudar quando eu precisava. Eu finalmente falo com voz rouca. Quando meu João morreu, ninguém veio. Ficou tudo escuro, tudo vazio, e ninguém veio dizer que ia ficar tudo bem. Eu aprendera sozinha que tudo bem nunca vem sozinho. Vem porque a gente tira da gente mesmo. Ela coloca a cabeça no meu ombro, algo que começou a fazer faz pouco, devagar, testando se é seguro. É. Bem, obrigada por parar para mim. Obrigada por não fingir que não viu. Aquela noite, lembro de meu João. Pela primeira vez sem dor funda. Pela primeira vez pensando, ele teria gostado dela. Ele teria amado ela como eu estou amando. Ele teria entendido que isso era o ponto da vida. Não ficar isolado na dor, mas compartilhar a carga com alguém. E de alguma forma, ele continua aqui. Não na forma que eu esperava, mas na forma que eu precisava. Na forma como a vida sabe o que a gente precisa melhor do que a gente mesmo. Olho para Ana dormindo no sofá, a cabeça tombada para um lado, respirando fundo, segura. Seu vestido rosa, aquele que achei em uma caixa e lavei, está pendurado na corda de roupa, esperando amanhã. 30 anos. 30 anos que eu não me sentia em casa. 30 anos que meu corpo estava apenas existindo, marcando presença, contando dias. 3 meses que ela está aqui. Hoje, finalmente, estou vivendo. E o silêncio que enche minha casa agora é cheio de vozes, de esperança, de um futuro que não imaginei, mas que bate à porta como uma bênção disfarçada de estrada de lama e tempestade. De uma menina que o destino colocou em meu caminho, ou talvez tenha sido eu que estava no caminho dela, esperando desde sempre para responder aquele chamado. A vida deixou algo na porta. Deixou uma criança. E eu deixei entrar. E tudo que eu construo agora, cada dia, cada refeição, cada noite que não é sozinha, é feito com as mãos de quem finalmente aprendeu que estar viva é estar aberta para receber aquilo que a vida quer oferecer. Mesmo quando vem em forma de menina suja, ferida e chamada Ana. O varal está cheio de roupas. Roupas minhas, roupas dela, roupas que se misturam no vento como se tivessem aprendido a ser uma coisa só. É uma segunda-feira de sol quente, aquele sol que queima mesmo. Abril no Piauí é sempre assim, generoso de calor e pobre de sombra. Está diferente agora. Tudo. Acordo com barulho de criança acordando. Aquele som de pés pequenos no chão de madeira, de alguém que ainda não aprendeu a andar sem fazer barulho. Ela vai para a cozinha enquanto eu ainda estou dormindo. Acordar cedo agora é coisa de Ana, não de mim. E começa a mexer em coisas. Tiro de panela, abre geladeira, mexe na minha vida mesmo enquanto durmo. Levanto e a encontro, tentando fazer café sozinha. Bom dia, mãe, ela fala. Começou a me chamar de mãe há 2 meses. Aquela palavra saiu dela como se tivesse estado guardada num buraco profundo, esperando sair quando fosse seguro. Agora sai todo dia. Mãe, mãe, mãe. E cada vez que ouço, sinto como se meu coração ficasse maior. Bom dia, meu amor. Deixa que eu faço. Não, quero fazer para você. Sento e deixo ela fazer. Ela coloca água na panela, coloca no fogão, já aprendeu a usar, e espera ferver.
Coloca café em pó no coador. Suas mãos são pequenas, mas firmes agora. Não tremem mais como tremiam. O café que ela faz tem um gosto diferente. Não é melhor ou pior. É diferente porque ela faz. Porque tem história nele. Comemos pão com manteiga e geleia. Geleia que fiz com goiaba do pomar. Ana come devagar, mastigando, aquele jeito de quem ainda não tem certeza que comida vai estar lá amanhã. Mas melhorou. 3 meses atrás, ela comia como se estivesse em guerra com a fome. Agora come como alguém que sabe que vai ter café da manhã amanhã também. Você quer que eu vá com você à escola hoje? Pergunto. Só até o portão? Claro. Ela sorri. Aquele sorriso que é novo, que ainda não tem rotina, que parece que ainda está aprendendo a forma certa de acontecer. A escola fica a 20 minutos de caminhada. Vamos de mãos dadas pela estrada vermelha. O sol está queimando, aquele calor que derruba, mas eu não importo. Ela está segura, está aqui, está comigo. Mãe, você é feliz? Ela pergunta enquanto caminhamos. A pergunta me para. Por quê? Porque você fica sorrindo muito agora. Antes, você não sorria. Antes eu não tinha motivo. E agora tem? Olho para ela, caminhar ao meu lado com aquele uniforme que é azul e branco, aquele uniforme que a identifica como criança que vai à escola, criança que pertence a um lugar, aquele uniforme que significa esperança. Tenho você. Ela aperta minha mão. A escola é um prédio velho, de tijolos vermelhos, com um pátio que é puro pó. Tem umas 20 crianças quando muito. Tem uma professora que chama Maria. A mesma Maria que quer bem para todas essas crianças, apesar de ganhar quase nada. Olha só que maravilha! A professora Maria fala quando vê Ana. Como você está, filha? Bem, tia Maria. Fiz café da manhã para minha mãe hoje. A professora Maria olha para mim com um tipo de compreensão que só quem ensina criança tem. Ela melhorou muito, Maria Helena. Melhorou muito mesmo. Nos primeiros dias, ela não falava nada, não participava. Agora olha ela, participa de tudo, escreve bem, lê bem. Você fez um trabalho bonito. Ela que fez o trabalho, eu falo. Eu só deixei. Aquela noite, quando Ana dorme, eu sento na varanda como faço toda noite agora e fico pensando em como tudo mudou. A casa que era um caixão agora é viva. O silêncio, que era uma coisa pesada, agora é uma coisa que descansa. Meu João estaria aqui se pudesse. Eu sinto isso. Sinto ele gostando dela, rindo daquelas risadas que ele tinha, aquelas que enchiam a casa. Mas não é tudo fácil. Claro que não é. Tem noites que Ana acorda gritando, pesadelos, sonhos que a colocam de volta naquele lugar onde apanhava, onde era suja, onde era culpada. Corro para o quarto dela e a encontro encharcada em suor, os olhos ainda abertos, mas não vendo nada. Estou aqui, sussurro. Estou aqui, estou aqui. Ela segura em mim como se eu fosse a única coisa sólida do mundo. Fico ali até ela dormir de novo. Às vezes demora horas. Uma madrugada dessa, depois de um pesadelo particularmente ruim, ela me pergunta enquanto está deitada na minha cama. Coisa que começou a fazer depois dos pesadelos. Mãe, por que minha tia não gostava de mim? E eu não tenho resposta. Não tem resposta para isso, porque a verdade é cruel. Às vezes as pessoas são ruins simplesmente porque são. Porque aprenderam a ser ruins. Porque estão tão machucadas que passam a dor para frente como se fosse uma herança. Porque ela era quebrada, meu amor. Quebrada de um jeito que não conseguia amar. Mas você é quebrada também. Você perdeu seu marido. Fico com a resposta presa na garganta. Sou quebrada, sim, mas eu escolhi deixar que o quebrado me tornasse melhor em vez de pior. Sua tia escolheu ficar amarga. Você não precisa escolher isso. Ela dorme pensando. Eu durmo acordada, querendo proteger ela de todas as coisas ruins do mundo, sabendo que não consigo. Tem também os problemas com dinheiro. Minha pensão é pequena. Muito pequena. Agora preciso comprar comida para 2 pessoas, roupas para uma criança que cresce. Meu Deus, como cresce rápido!
material escolar, remédios quando precisa. A fazenda produz o suficiente para comer, mas não para vender. Não produz dinheiro. Um dia, converso com o seu Raimundo, aquele que me emprestou o trator. Posso trabalhar? Pergunto. Trabalhar? Você? Maria Helena, você tem idade para aposentar, não para trabalhar. Mas preciso de dinheiro. Preciso cuidar dela. Ele fica pensativo. Seu Raimundo é daqueles homens que você não consegue ler. Parecem estar sempre pensando em algo. Tem a tecelagem da vila. Dona Neuza procura alguém para ajudar. Trabalho em casa, por peça. Paga pouco, mas paga. Você me ajuda a conseguir? Ele ajuda. Agora, além de cuidar de Ana, além de cuidar da casa, da fazenda, eu teço. Sento em uma cadeira de madeira velha, na varanda, e tejo aqueles panos coloridos que depois vendem na vila. Meus dedos já foram fortes, e agora estão ficando fortes de novo. Fortes de um jeito diferente, musculares de um novo trabalho. Ana fica comigo enquanto teço. Faz a lição. Depois quer aprender. Suas mãozinhas não conseguem manejar o tear ainda, mas ela quer aprender. Você vai ser tecelã como sua mãe? Pergunto. Vou ser professora. Quero ensinar outras crianças, tipo a tia Maria faz. Meu coração cresce naquele momento. Cresce porque ela está pensando em futuro. Ela está imaginando uma vida onde ela ajuda outras crianças. Ela não está só sobrevivendo, está sonhando. O dinheiro do tear ajuda. Não muito, mas ajuda. Consigo comprar as coisas que precisa. Consigo pagar a escola, que é barato, mas é algo. 7 meses depois que Ana chegou, encontro outro. É um senhor. Ele está sentado na beira da estrada, perto de uma árvore. E parece que está esperando morrer ali. Vejo quando vou caminhar com Ana até a vila. Mãe, aquele senhor está bem? Ana pergunta. Não, vou conversar com ele. Ele é velho, mais velho que eu, e está sozinho. Tem um saco de pano do lado dele. Roupas, nada mais. Oi, seu moço, tudo bem? Pergunto. Ele levanta os olhos. Estão tão vazios quanto os olhos de Ana quando a encontrei. Tudo não, mas tudo bem também. Sou João. Meu filho me pediu para sair de casa. Disse que eu era um estorvo, que ele não conseguia cuidar de mim e de minha neta. Então saí. Aquela história. Aquela mesma história que se repete. Você quer vir para minha casa? Pode ficar um tempo. Ele me olha como se eu fosse louca. Você não me conhece. Não, mas conheço essa história e conheço como dói estar sozinho. Ele vem. Se chama João também. O nome do meu marido. Às vezes acho que Deus tem senso de humor, nomeando as pessoas que me traz com o nome daquele que perdi. Este João é mecânico aposentado. Viveu a vida toda consertando coisas. Agora não conserta mais nada. As mãos tremem, mas o conhecimento está ali, guardado. Um dia, quando o carro do seu Raimundo pifa, ele quer tentar consertar. Com ajuda consegue. Seu Raimundo fica tão feliz que começa a mandar outras pessoas para ele consertar. Pequenas coisas, coisas que não vão à cidade porque não vale a pena. João ganha um propósito e Ana ganha um avô. Ele começa a contar histórias para ela, como o meu João fazia comigo. Histórias de quando era jovem, quando consertava carro e conhecia mulher bonita. Histórias que fazem Ana rir. Uma noite, ele me pega de surpresa. Você me salvou, Maria Helena. Não sabe, mas salvou. Eu estava esperando morrer ali naquela árvore. Você me salvou. Você que salvou a gente. Olha como Ana adora suas histórias. Não, foi você. Você parou, quando ninguém mais para. Aquela noite eu penso em como a vida funciona. Como um ato de compaixão abre portas para outras compaixões. Como ajudar alguém não é um fim, é um começo, mas tem um desafio. João está doente, tem diabetes, pressão alta, precisa de remédio que custa caro, precisa de acompanhamento no posto. Agora estou cuidando de 2 pessoas, e uma delas é idosa, é frágil, mas Ana se oferece para ajudar. Mãe, eu posso fazer mais coisas. Eu posso cuidar da casa enquanto você cuida dele.
Ela tem 9 anos. Você não pode deixar de brincar para cuidar de casa, meu amor. Mas se ele fica melhor porque eu ajudo, eu fico feliz brincando depois. Não consigo discutir com essa lógica. Porque ela tem razão. A vida fica mais cara. Fico acordada de madrugada pensando em contas. Meu tear não produz o suficiente. A pensão não é o suficiente. A fazenda não é o suficiente. Um dia converso com a professora Maria sobre isso. A vida está difícil? Ela pergunta. Está. Preciso de mais dinheiro. Vou falar com a diretora. Tenho uma vaga de ajudante de cozinha na escola. Trabalho 5 horas por dia, 3 vezes por semana. Paga pouco, mas é algo. Eu aceito. Agora trabalho no tear. Agora trabalho na cozinha da escola. Agora cuido de uma criança e um idoso. Agora cuido da casa, da fazenda. Durmo 5, 6 horas por noite. Acordo de madrugada cansada, mas cansada de um jeito que faz sentido. Cansada de estar vivendo. Uma noite, enquanto faço sopa na cozinha, e essa sopa é para 3 agora, não para 1, Ana entra. Mãe, você está bem? Você está muito cansada. Estou bem, meu amor. Estou cansada, mas bem. Como? Porque estar cansada de cuidar de gente que amo é melhor que estar descansada de estar sozinha. Ela pensa nisso. Semanas depois ela me surpreende de novo. Mãe, na escola, a tia Maria está ensinando a gente a fazer artesanato. Você quer que eu faça e venda? Posso ajudar com dinheiro. Você é pequena para se preocupar com dinheiro, Ana. Mas você está se preocupando por mim, por ele também. Deixa eu ajudar. Ela começa a fazer colares de miçanga, brincos, pequenas coisas bonitas. Vende na escola, entre amigas, consegue um dinheirinho, não muito, mas contribui. Com 9 anos de idade, ela entende que a vida não é só receber, é também dar. 1 ano depois que Ana chegou, tem outra tempestade. Não é tão forte quanto a primeira, mas é suficiente para trancar a gente de novo dentro de casa. Chuva, vento, aquele barulho que a natureza faz quando quer lembrar que ela é mais forte. João fica doente nessa tempestade. Começa com uma tosse. Depois fica pior. Febre, respiração curta. Aquela respiração que me assusta porque conheço aquele som. É o som de alguém que está tendo dificuldade em estar vivo. Eu não tenho remédio para pneumonia em casa. Tenho dipirona, chá, compressas. Tenho experiência agora, mais experiência do que queria ter, mas não tenho o que precisamente necessita. Preciso levá-lo para o posto, falo. Com essa chuva? Ana pergunta. Com essa chuva. A estrada está ruim de novo. Mas conseguimos. Pego o trator de seu Raimundo. Ele me empresta agora, vendo que é emergência, e levo João. Ana quer vir, mas deixo ela com a vizinha, Dona Cecília, uma mulher que começou a me ajudar porque viu que eu estava precisando. No caminho, João delira. Estou vendo meu filho, ele fala. Meu filho está aqui, ele veio pedir desculpa. Ele está vindo de verdade, João. Quando você ficar bom, a gente vai atrás dele. Ele não quer me ver. Deixa comigo. No posto, o médico diz que é pneumonia mesmo. Internação, antibiótico forte, 3 dias no mínimo. Eu fico. Durmo na cadeira do lado da cama dele, como o que a gente consegue na cantina. Olho para ele dormir, respirando melhor, já com o medicamento, e penso em como a vida é feita dessas pequenas redenções. No 2º dia de internação, procuro o telefone da vila, consigo o número de seu filho. Ligo. Quem é? Uma voz de mulher pergunta. Meu nome é Maria Helena. Seu marido está doente. Seu pai está internado aqui no posto. Ele está pedindo perdão. Nós não temos pai, ela diz. Tem sim, e ele está aqui sozinho. Ela desliga. Fico brava, fico com raiva. Fico com aquele tipo de raiva que queima. Mas quando João acorda e eu não conto nada, porque ele não precisa ser machucado mais, ele sorri para mim. Você tentou, não foi? Você tentou me reconciliar. Tentei. Então é o suficiente. Você tentou. Isso já é mais que ninguém nunca fez.
Quando ele fica bom e volta para casa, para a minha casa, porque lá é a casa dele também agora, as coisas mudaram. Ele está mais fraco, mais lento, mais consciente de que tem tempo limitado. Uma noite, ele chama Ana para contar uma história. Você quer saber um segredo? Ele pergunta para ela. Quero. A vida inteira eu fui um homem sozinho, mas aqui, com você e sua mãe, eu aprendi o que é estar acompanhado. E aquilo que eu pensava que tinha perdido, a chance de ser avô, de contar histórias para uma neta, eu ganhei de volta. Entende? Entendo. Ana fala. É tipo o que a mãe fez comigo. Ela estava sozinha, e aí eu cheguei. Isso mesmo. Às vezes a vida traz presente quando você menos espera. E se você está sábio, você pega esse presente com as duas mãos. Ana está diferente agora. Completamente diferente de quando cheguei. Ela não é mais aquela criança com os olhos vazios. Agora ela ri. Ri muito. Daquelas risadas que saem do corpo inteiro, que fazem o corpo inteiro se mexer. Ela estuda bem. É uma das melhores alunas da classe. Ela ajuda em casa sem ser pedido. Ela conversa comigo sobre coisas, sobre a aula, sobre amigas, sobre sonhos. E ela aprendeu a amar. Amar é coisa que criança que apanhava não sabia fazer. Amar era coisa de magoar. Amar era coisa de abandonar. Mas ela aprendeu que amar é outro nome para estar seguro, para estar em casa. Ela escreve cartas para mim. Cartas que deixa debaixo de meu travesseiro. Cartas simples, com letrinhas ainda infantis, mas que dizem coisas como: você é a melhor mãe do mundo, e obrigada por não me bater, e eu te amo até o infinito. Essas cartas me destroem, de um jeito bom, que é diferente de ser destruído de um jeito ruim. Eu também estou diferente. Meu João dizia que eu era uma mulher que tinha aprendido a morrer, que depois que ele faleceu, eu aprendi apenas a ocupar espaço, não a viver. Ele tinha razão. Agora estou vivendo. Meus olhos veem coisas de novo. Vejo o pôr do sol e penso que bonito. Não mais um dia acabou. Vejo Ana dormindo e sinto aquela coisa no peito que é gratidão. Vejo João contando história e vejo um homem que foi salvo e está devolvendo a salvação. Meu corpo também está diferente. Estou mais magra, mais trabalho, menos comida, mas mais forte. Meus braços são fortes de tecer e trabalhar. Minhas mãos têm calos novos. Meu rosto tem rugas novas de rir. Uma mulher da vila, a dona Matilde, me encontra na rua um dia. Maria Helena, você ficou diferente. É? Ficou bonita. Aquele jeito antigo de carregar a tristeza toda foi embora. Agora você respira diferente. Eu não tinha percebido, mas ela tem razão. Eu respiro diferente. Mês 10 do segundo ano com Ana. O tempo voa de um jeito que não fazia mais voo. A gente está na estrada indo para a vila quando vemos uma mulher. Ela está grávida, tem o rosto machucado e está caminhando para longe de algo. Ana pega na minha mão mais forte. Mãe, eu vejo. Vejo aquela mulher e vejo a história dela sem ela precisar falar. Vejo o homem que bate, vejo gravidez assustada, vejo tentativa de fuga. Para na minha frente, você entende? A vida para na minha frente. Oi, você está bem? Pergunto. Ela chaca a cabeça. Sou Simone, vinha da vila. Meu marido, ele bebeu hoje e ficou bravo comigo. Eu saí de casa. Vem comigo. Vou dar um lugar seguro. Ela vem. Agora tem Simone em casa também. Grávida, assustada, mas viva. João a coloca em um quarto e cuida dela do jeito que homem velho cuida, oferecendo chá, oferecendo histórias, oferecendo companhia. Ana a ajuda de jeito que criança que sofreu ajuda, entendendo sem precisar de explicação. Simone fica 3 semanas. Depois a polícia vem. Porque eu liguei, porque precisa haver consequência. E ela vai para um lugar seguro, um abrigo na capital. Mas antes de ir, ela me abraça. Você me salvou, ela fala. Eu só ofereci um lugar para você ficar enquanto pensava. Isso é o suficiente, é mais que o suficiente. Depois que ela vai,
Maria Helena fica pensativa. Mãe, você salva muita gente. Não, só deixo ficar aqui quando está precisando. É diferente de salvar. Mas você salva. Você salvou João. Você salvou eu. Você salvou Simone. Eu não sei se estou salvando. Às vezes acho que estou só abrindo a porta. Que a vida é que salva. Eu só deixo. Mas tem coisa que muda depois que Simone vai. A casa vira conhecida. Mulher que bate vira conhecido. Lugar seguro vira conhecido. De repente, tem gente que vem procurar. Uma menina que fugiu de casa. Ela fica 2 semanas, enquanto conseguimos contato com a mãe. Um senhor que ficou sem teto. Ele fica 1 mês enquanto encontra trabalho. Uma mulher que deixou o marido abusador. Ela fica tanto tempo que quase fica morando aqui de verdade. Minha vida vira abrigo. Meu dinheiro fica ainda mais curto, mas de alguma forma sempre tem comida na panela, sempre tem cama, sempre tem chá quente. João uma vez me pergunta: como você faz? Como você consegue dar tanta coisa quando tem tão pouco? Porque quem tem pouco conhece o valor do pouco. E porque eu não tenho mais medo de não ter o bastante. A gente tem comida agora. Amanhã pode não ter, mas hoje tem. E hoje é tudo que importa. João começa a esquecer coisas. Começa pequeno, esquece onde colocou a chave, esquece o dia da semana. Depois fica maior, esquece meu nome, esquece Ana. Tem dias que acorda e não sabe onde está. Alzheimer, o médico diz. Doença que come a memória, que rouba a pessoa dela mesma. Vejo meu João desaparecendo e é como viver seu morrimento de novo. Dia após dia, pedaço após pedaço. Uma noite, ele chora na minha frente. Estou perdendo mim, ele fala. Você está aqui, você está conosco. Mas não estou. Estou indo embora e não consigo parar. Aquela madrugada durmo abraçado com ele, do jeito que nunca abracei ninguém desde que meu João morreu. E penso, é assim que termina? Assim? Em lenta morte enquanto a gente assiste? Sim, sim, é assim que termina para a maioria de nós. Mas tem dias bons, dias que ele acorda lúcido, dias que ele me reconhece, dias que ele conta histórias para Ana, e ela o escuta, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Por que é? Porque aquela história pode ser a última, porque memória é frágil e pode desaparecer amanhã. Ana cuida dele com uma paciência que faz meu coração doer. Quando ele quer tomar banho sozinho e não consegue encontrar a porta do banheiro, ela o guia com paciência. Quando ele quer comer e esquece como usar colher, ela mostra de novo, pacientemente. Quando ele chora perdido, ela senta do lado dele e segura a mão. Você está aqui, vô. Está seguro. Está em casa. Mas é duro. É tão duro. Uma noite ele fugiu. Ele acordou de madrugada, em uma de suas fases confusas, e simplesmente saiu. Eu acordei procurando por ele e ele não estava. Acordei Ana, acordei meus vizinhos, e a gente começou a procurar naquela madrugada escura. O encontrei 3 quilômetros daqui, tentando entrar em uma casa que ele achava que era sua. Estava desnudo quase, sujo, confuso. Trouxe ele para casa e chorei. Chorei porque ele está se perdendo. Chorei porque tenho medo que um dia ele saia e a gente não encontre. Chorei porque a vida é assim. A gente cuida de gente e de repente não consegue mais cuidar. Ana dormiu com ele aquela noite. Deitada do lado dele, segurando a mão dele, para que se acordasse perdido, soubesse que não estava sozinho. Meu João, o segundo, morre uma terça-feira de sol quente. Simples assim. Acordei pela manhã e ele não estava respirando mais. Seu coração, que já tinha falhado uma vez na vida antiga, decidiram falhar de novo. Desta vez, de verdade. Ficou dias no hospital no final. Consegui dinheiro. Deus sabe como, porque ainda não sei. E paguei para ele ficar em um quarto decente. Ana e eu íamos todo dia. Sentávamos do lado dele e contávamos histórias.
do lado dele que já não compreendia, mas que talvez sentisse. No último dia, ele acordou. Acordou lúcido. Pela primeira vez em semanas, meu João estava ali, totalmente. Oi, Maria Helena, ele disse. Chorei. Oi, João. Eu queria falar uma coisa. Queria falar que a vida inteira eu pensei que estava sozinho, que ninguém ia me achar bom o suficiente, que eu era demais para qualquer um. Mas aqui, com você, eu aprendi que às vezes a gente acha a pessoa certa quando a gente já desistiu de achar. E que isso é suficiente. Ser encontrado por alguém é suficiente. Você foi bom o suficiente. Para mim, para Ana. Você foi tudo. Ele morreu à noite, tranquilo. O enterro foi com poucas pessoas, mas foram pessoas. Seu Raimundo estava lá. A professora Maria estava lá. A dona Cecília estava lá. Gente que ele tinha tocado, mesmo que brevemente. Enterramos ele não longe de onde enterrei meu João. 2 pedras, 2 histórias, ambas sobre homens que foram salvos por amor. Depois do funeral, Ana me abraça. Mãe, você ficou triste de novo? Ficou, mas é uma tristeza que é também gratidão, porque ele esteve aqui, porque a gente o conheceu. Você vai ficar bem? Vou, porque você está aqui, porque agora quando fico triste tenho alguém para compartilhar. Agora, são 2 anos e meio que Ana está comigo. A casa é diferente. Tem uma cozinha que a gente ampliou. Consegui pedir empréstimo pequeno no Banco da Vila e ampliei a cozinha, porque agora eu cozinho para mais gente. Criei uma espécie de estrutura. Tem um quarto que é quarto de passagem, para gente que precisa de um lugar temporário. Simone volta às vezes. Agora ela está trabalhando, está segura, mas volta para visitar e ajudar. Tem uma criança que vinha toda semana para pegar comida. Agora estou ajudando para ela não precise vir buscar. Estou indo entregar na casa dela. Comecei uma coisa que poderia ser chamada de sopa comunitária toda quinta-feira. Cozinho uma panela grande de sopa e deixo na frente da casa com um cartaz. Ajuda-se a quem precisa. Toda semana gente vem, sem perguntar de onde vem, sem julgamento. Meu tear não é mais tão importante porque agora preciso cozinhar. Meu trabalho na escola continua, mas agora a tia Maria me deu mais horas. Ela viu que eu era confiável, que eu trabalhava bem, que eu importava. Ana está na 5ª série. Tirou 10 em um teste de português. Está aprendendo inglês na escola. Está pensando em entrar em um colégio particular na capital, coisa que nunca imaginei que conseguiria pagar, mas tem bolsas. Tem organizações que ajudam gente pobre a estudar. E ela quer ser professora, quer voltar para cá depois de estudar e ensinar as crianças. Vou vir de volta para cá, mãe, ela me promete. Vou ficar com você e ser professora aqui na vila. Você pode ir aonde quiser, não precisa voltar. Mas eu quero, porque você ficou comigo, agora eu fico com você. Minha vizinha, Dona Cecília, virou minha melhor amiga. Ela me ajuda quando preciso. Cuida de Ana quando preciso sair. Compartilha comida nos dias difíceis. É coisa que não tinha desde que meu João morreu. Uma amiga. E tem outras mulheres agora. Mulheres que veem o que estou tentando fazer, de oferecer lugar seguro, e que começam a me ajudar, que mandam coisas, que contribuem, que acham importante. O padre veio uma vez aqui, viu a sopa da quinta-feira, viu a casa cheia de gente precisando, e começou a ajudar. Agora ele conversa com pessoas na capital sobre expandir isso, sobre fazer de verdade uma estrutura. Mas eu não quero estrutura grande. Eu só quero minha casa, minha comida, minha porta aberta. Isso é o suficiente. Parte 10. O que aprendi? Às vezes, sento na varanda no final da tarde e penso em tudo o que aconteceu. Penso em como meu João morreu. Penso em como eu poderia ter morrido junto dele. Em solidão, em tristeza, em desistência. Penso em como por 8 anos eu estava apenas ocupando espaço, não vivendo. E depois Ana apareceu e tudo mudou.
Mas não foi mágico. Não foi virou uma história de fada depois que ela chegou. Não. Foi difícil. Continua sendo difícil. Tem dias que não tenho o bastante. Tem noites que acordo assustada. Tem momentos que sinto o peso da responsabilidade quase me matando. Mas tem outros dias. Dias que Ana chega da escola e tem um sorriso no rosto. Dias que ela me abraça e fala, eu te amo, mãe. Dias que cozinho sopa para gente que precisa e vejo o alívio nos olhos delas. Dias que outras mulheres que eu ajudei voltam para me dar notícias boas, que conseguiram sair do abuso, que estão seguras, que estão vivendo. Aprendi que compaixão não é luxo, é necessidade. É o que nos torna humanos. Aprendi que solidão é escolha também. A gente pode escolher ficar sozinho, ou pode escolher abrir a porta, pode escolher deixar que a vida entre. Aprendi que nem sempre a gente consegue salvar gente, mas sempre consegue oferecer um lugar seguro. Sempre consegue fazer sopa. Sempre consegue dizer, você não está sozinho. Aprendi que pessoas que passaram pelo sofrimento não são quebradas. São apenas pessoas que conhecem o valor das coisas pequenas, que sabem que segurança é coisa rara e especial. Aprendi que a vida não precisa ser grande para ser importante. Minha vida não é nada grande, não tenho dinheiro, não tenho prestígio, não vou estar em nenhum jornal. Minha história é a história de uma viúva e uma menina num lugarejo do Piauí que abriu a porta para a gente precisando. Mas essa história importa. Importa porque Ana está viva. Importa porque João morreu sem estar sozinho. Importa porque Simone está segura. Importa porque gente come minha sopa toda quinta-feira e volta para casa menos assustada. Hoje é um dia especial. É o aniversário de 2 anos e meio de Ana chegar aqui. Eu não celebrei no dia. Esqueci mesmo. A gente estava ocupado. Mas Ana lembrou. Mãe, você sabe que dia é hoje? Não, meu amor. Qual é? É o dia que você parou para me ajudar. Faz 2 anos e meio. Eu não lembrava da data exata, mas ela lembrava. Que legal! Quer fazer algo especial? Quer dizer que a gente pode fazer? Claro que pode. A gente faz uma comida especial. Feijão com carne. Coisa que é luxo aqui. Convida a Dona Cecília. Convida o padre. Convida a professora Maria. Convida seu Raimundo e a família dele. Tem mesas na varanda, tem velas porque tem quase escuro quando a gente come. Tem riso, tem conversa e tem Ana contando a história. Meu mãe me encontrou na estrada. Ela fala para todo mundo com voz firme. Eu estava perdida. Eu tinha vindo de um lugar muito ruim e ela me parou. Parou de tudo que estava fazendo e me ajudou. Eu ouço ela contar minha história para outras pessoas e é estranho. É estranho ouvir como fui importante, como fiz diferença. Eu estava a morrer. Eu não acreditava em ninguém. Achava que o mundo era só gente ruim, mas minha mãe me mostrou que ainda tem gente boa, que ainda tem gente que para, que ainda tem gente que cuida. Depois ela senta do meu lado. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. Ela sussurra. Você foi a melhor coisa que me aconteceu também. Eu sussurro de volta. No silêncio da madrugada, porque eu ainda acordo de madrugada, isso não mudou. Eu fico pensando no futuro. Penso em Ana indo para aquela escola melhor. Penso em ela ficando longe de mim por alguns anos. Penso em ela voltando quando terminar. Ou talvez não voltando, porque a vida leva a gente embora e a gente tem que deixar. Penso em mim envelhecendo. Penso em meu corpo falhar como o corpo falha. Penso em que vai acontecer comigo quando Ana ficar grande demais para precisar de mim. Mas não é medo que sinto, é paz. É paz porque eu vivi. Eu transformei minha vida em algo que importa. Eu abri uma porta e deixei a vida entrar. Eu respondi quando a vida chamou. E mesmo que eu morra amanhã, eu já vivi mais de verdade nos últimos 2 anos do que em 30 anos de solidão. Meu João, o primeiro, sabia disso. Ele sabia que a vida era feita desses encontros.
desses momentos que parecem pequenos, mas que mudam tudo. Ele estava sempre parando para ajudar alguém, sempre dando o que tinha, sempre acreditando que a gente era mais quando estava junto. E ele tinha razão. Às vezes caminho até o portão da frente e fico olhando para a estrada. Dali saiu, e ali chegou Ana. Ali apareceu João, quando eu já tinha perdido o João. Ali Simone fugiu de uma vida que ia matá-la. A estrada é um lugar de encontros. E eu não vou nunca fechar essa porta, mesmo que fico velha, mesmo que tenha pouco, mesmo que seja difícil, porque aprendi que a vida manda o que precisa quando a gente está pronto. O chamado bate à porta quando a gente tem o coração aberto para escutar. Ana dorme dentro de casa agora. Sua cama está no quarto ao lado do meu, e às vezes ela vem dormir comigo quando tem pesadelo. E isso é tudo que preciso de paz. Seu Raimundo diz que sou brava de cabeça dura por insistir em abrir minha casa para gente desconhecida, que tenho risco de ser roubada, que vou morrer pobre. Vou morrer pobre, eu falo, mas vou morrer com o coração cheio. E isso é riqueza que dinheiro não compra. Quando vejo uma criança na rua que parece estar sofrendo, meu corpo inteiro dói. Quando vejo uma mulher machucada, meu coração reconhece aquele tipo de solidão e quer abraçar. Não porque sou heroína, não. Sou só uma mulher que aprendeu que isolamento mata, que aprendeu que a vida só faz sentido quando compartilhada. Aprendi com a menina que estava perto do meu portão. Aprendi com o homem que encontrei no caminho. Aprendi com cada pessoa que passou por minha porta buscando segurança. E vou passar isso para Ana. Ela vai crescer entendendo que compaixão é a coisa mais importante. Que quando você encontra alguém caído, você não passa, você para. Porque alguém parou por você um dia, e isso muda tudo.